Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia Molina e na aula de hoje nós vamos falar sobre volume de sólidos e poliedros. Eu deixei aqui pra gente uma tabela onde nós temos os prismas e cilindros e temos as pirâmides e o cone. Quando nós calculamos o volume de um prisma ou de um cilindro, nós precisamos calcular a área da base vezes a altura. E quando nós calculamos a área de uma pirâmide ou de um cone, nós calculamos a área da base vezes a altura dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque ao analisar um prisma, nós conseguimos encaixar uma pirâmide aqui dentro 3 vezes. E ela preenche todo esse espaço do prisma. Então, precisamos de 3 pirâmides, né? Com as mesmas dimensões, é claro, para preencher esse prisma. Então, por isso que é dividido por 3. O primeiro exercício pede, calcule o volume de cada sólido. Então, temos um cilindro e uma pirâmide. Começando pelo cilindro, nós sabemos que é área da base vezes a altura. Mas a base desse cilindro é um círculo. Então, nós precisamos primeiro calcular a área dessa base para poder inserir na fórmula. Se você não sabe ainda como calcular a área do círculo, eu vou deixar um link com uma aula completa aqui em cima para você assistir depois. Bom, para eu calcular a área do círculo, que é a nossa área da base, eu tenho que pegar π vezes r ao quadrado. Nós percebemos aqui que o diâmetro é de 8 centímetros, então o raio vai ser 4, visto que o raio é a metade do diâmetro. Então, a área da base vai ser π vezes 4 ao quadrado. A área da base, então, 4 ao quadrado é 16 π. Repare que ele está em centímetro, então, 16 centímetros ao quadrado. Então, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Volume, então, a área da base a gente já sabe que é 16 π centímetros quadrados, vezes a altura, que é 20 centímetros. O volume, então, 20 vezes 16 é 320. Π, nós vamos ficar em função de π, porque ele não deu um valor para π. Se ele tivesse dado, a gente ia multiplicar aqui pelo valor que o exercício dá. Como ele não deu, nós vamos continuar em função de π. Agora, repare que aqui a gente tem centímetro ao quadrado e aqui é como se eu tivesse centímetro a 1. Entre potências de mesma base, né? Uma multiplicação entre potências de mesma base, a gente mantém a base e soma o expoente. Por isso que volume é elevado ao cubo. Então, aqui a gente tem para o cilindro 320 π centímetros ao quadrado. Professora, se ele tivesse dado, então, um valor para π, era só substituir o π por esse valor? Sim. Vamos supor que ele tivesse dado para você, considere π igual a 3. Então, você vem aqui e coloca volume, é 320 vezes 3 centímetros cúbicos, né? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9. Portanto, esse volume vai ter 960 centímetros cúbicos. Tá? Isso nesse caso dele dá um valor para π. Não deu valor para π, você continua em função de π. Bom, agora vamos fazer a da pirâmide. Então, primeiro também temos que calcular a área da base. A nossa base é um quadrado, né? Então, lado vezes lado, 3 vezes o 3. Então, a nossa área da base vai ser 9 centímetros quadrados. Colocando na nossa fórmula, que volume é a área da base vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Então, nós vamos ter aqui volume igual a minha área da base, que é 9 centímetros quadrados, vezes a altura, que aqui no nosso desenho é de 2, perdão, gente, aqui é metros. Então, 9 metros quadrados, vezes a altura, que é 2 metros. Então, o volume vai ser 9 vezes 2 é 18. Metro elevado ao quadrado com metro elevado a 1, metro elevado ao cubo. Tudo isso dividido por 3. Então, o volume vai ser igual a 6 metros cúbicos. E agora, nós temos um exercício que caiu no Enem, que diz o seguinte: o administrador de uma cidade montou kits com 6 tambores para o abastecimento de água em casas de famílias de baixa renda, conforme a figura seguinte. Além disso, cada família envolvida com o programa pagará somente R$ 2,50 por metro cúbico utilizado. Uma família que utilizar 12 vezes a capacidade total do kit em um mês pagará a quantia de quanto? Considere o π igual a 3. Então, vamos lá. Vamos começar com aquilo que a gente já aprendeu na anterior.
Primeira coisa, a gente está observando aqui que a gente tem 40 centímetros de diâmetro. Só que observe que a sua altura está em metro, 1 metro, e que também o pagamento vai ser feito em metro cúbico. Então, vamos transformar aqui esses 40 centímetros em metro. Então, 40 centímetros em metro é a mesma coisa que 0,4 metros, certo? Se você não lembra como fazer transformação de comprimento, eu vou deixar um link aqui em cima com uma aula completa sobre isso também. Agora, nós precisamos calcular o volume de um cilindro, calculando a área da base vezes a altura. A área da base, então, é um círculo, então, precisamos primeiro calcular esse círculo. Então, a área da base vai ser πr ao quadrado. Portanto, ele já disse que o π vai valer 3, então, vezes. E olha só, aqui tá 0,4 metros, então, a gente vai fazer por 0,2 metros, tudo isso elevado ao quadrado. Então, a área da base vai ser igual a 3 vezes 0,2 ao quadrado é 0,04. Então, a área da base vai ser igual a 0,12 metros quadrados. Então, já descobrimos a base de dois cilindros. Bom, o volume, então, vai ser essa área que nós encontramos, que é 0,12, vezes a nossa altura aqui, que é de 1 metro. Aqui nós temos 0,12 metros quadrados vezes 1 metro. O volume, então, vai ser 0,12 vezes 1, é o próprio 0,12, só que agora em metro cúbico. A gente tem um aqui também. Bom, nós descobrimos o volume de um cilindro. Repare que nesse kit nós temos 6 cilindros. Então, nós vamos multiplicar aqui, vamos achar quanto vale um kit. Um kit é a mesma coisa que 6 vezes esse 0,12 metros cúbicos. Portanto, um kit vai ser igual a 0,72 metros cúbicos. Mas reparem que aqui ele diz que a família consumiu 12 vezes a capacidade total do kit. Então, vamos calcular o consumo mensal dessa família. Então, foram 12 kits. 12 vezes 0,72, 8,64 metros cúbicos. Bom, isso foi o total de consumo da família. Mas reparem que eles têm que pagar R$ 2,50 por metro cúbico. Então, em reais, isso vai custar para cada família 8,64 vezes 2,50. 21,60. Portanto, essa família vai pagar em reais R$ 21,60. Eu espero ter contribuído com o seu estudo e até uma próxima aula.